viverei na pureza do meu coração. Queridas irmãs e irmãos, hoje celebremos a memória de São Cornélio e São Cipriano. E temos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, o capítulo 7, verso do 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele ia seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade o acompanhava. Ao vê-lo, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não choreis. Aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, a gente percebe nesse trecho do Evangelho que a gente escutou, Jesus apresentando essa cena profundamente humana, revelando assim o coração de Deus. Porque Jesus, ao chegar naquela cidade de Naim, ele se depara com aquele cortejo fúnebre, né? De uma mãe viúva que perdeu seu filho único. Aquela mulher já tinha passado pelo experimentar da solidão, da perda do marido. E agora, do filho, né? E na cultura daquela época, significava sofrimento muito maior, né? Que era, além da dimensão emocional, a questão da vulnerabilidade social e econômica. E Jesus se comoveu profundamente ao ver a dor daquela mãe. Ele não ficou indiferente e não apenas observou, mas ele se deixou tocar e aproximou e consolou aquela mulher e devolveu a vida do seu filho. Aqui está o coração do Evangelho. Deus não é indiferente à dor humana, minha irmã, meu irmão. Deus está presente para lhe consolar, para lhe dar um rumo. Ele se aproxima e Ele toca as nossas feridas e Ele devolve-nos a esperança. Esse gesto de Jesus nos desafia a olhar ao nosso redor. Quantas mulheres, mães, hoje choram a perca, né, de seus filhos pela violência, pelo descaso, pela pobreza, pela falta de cuidado com a vida. A verdadeira fé nos chama a ser presença de compaixão, de enxugar as lágrimas e a lutar por um mundo onde a vida seja mais respeitada e cuidada. E nesse dia que celebramos São Cornélio e São Cipriano, Cornélio Papa, Cipriano Bispo, viveram no século III e foram grandes testemunhos de comunhão e de esperança. Em tempo de perseguições, defenderam a unidade da igreja, sustentaram os cristãos para que não perdessem a fé diante das dores que passavam. A vida deles se tornaram exemplo de coragem, de fraternidade, como Jesus, diante da mãe de Naim. Eles se colocaram ao lado dos que sofrem. Que este Evangelho nos faça também memorizar a vida dos santos e nos inspire a viver a fé encarnada em nossa vida, no nosso cotidiano, para não nos fechar em nós mesmos, mas estar nos aproximando das pessoas que mais
precisam, as pessoas que mais sofrem, sendo com o coração, com compaixão, sendo solidário com a dor do outro. E aí eu te convido, meu irmão, vamos orar a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, que olhaste com compaixão a dor daquela mãe em Naim, ensina-nos a ter o coração sensível diante do sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Dai-nos a coragem para consolar, esperança para animar e mãos estendidas para servir. Pela intercessão de São Cornélio e São Cipriano, fortalece nossa fé e nossa unidade na comunidade. Assim seja. Amém. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia. Fiquemos nessa presença de Jesus. Vamos rezar umas pelas outras, pela saúde do corpo e da alma, para que nós possamos ter mais saúde. E eu peço até as orações de vocês. Eu não estou muito bem, estou meio aqui virosada. E que eu possa ficar boa também, né? E eu rezo por todas as pessoas que estão doentes, né? Vocês rezam por mim e eu rezo por vocês. E assim a gente soma uma corrente de oração nesse mundo todo, porque são tantos os sofrimentos desse mundo, mas nós precisamos ter fé e coragem e ser sempre solidários umas com as outras. Um abençoado dia, minhas irmãs e meus irmãos.